Tem mais de 2 anos que eu identifiquei o maior problema do desenvolvedor iniciante. E eu não tô falando só do desenvolvedor iniciante nessa época em que tá tão difícil conquistar a primeira vaga, né? Depois de 1 ou 2 anos que as coisas estavam um pouco mais fáceis, tinha muita demanda e da onde surgiram os gurus de vire sênior em 6 meses. Mas enfim, todos os desenvolvedores que hoje são sêniors passaram por esse problema. E qual é esse problema? É o problema de provar que tem experiência mesmo sem antes ter trabalhado. Por causa disso, vocês veem esses inúmeros comentários que eu tô colocando aqui, cheio de gente reclamando, cara, cada vez mais difícil, o RH pede não sei quantas coisas e a gente vai fazendo e não dá resultado. E eu tenho uma notícia meio ruim pra te dar, que é essa régua vai crescendo. Mas junto com essa notícia, eu vou te dizer que esse vídeo aqui vai ser crucial para você entender aonde você tá errando e o que você precisa fazer para virar esse jogo. De verdade, gente, acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer nesse canal, realmente feito para contribuir com essa comunidade que a gente está criando. Então, nesse vídeo, eu vou me aprofundar no problema, vou contar histórias de sucesso de pessoas que venceram essa barreira para você se motivar e saber que, poxa, existe sim luz no fim do túnel. Vou explorar a solução em 2 partes, numa parte mais conceitual, onde eu vou falar o que a gente está buscando quando vai contratar iniciantes, e eu falo isso de uma experiência de 4 anos contratando iniciantes, fora a época que eu contratava para outras empresas, onde eu também era contratado, e vou te passar conselhos práticos, o que você precisa fazer e como fazer para conquistar essa sua vaga. Então fica comigo, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua carreira. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. E tem mais de 2 anos que eu tô criando conteúdo para a comunidade dev. Estou voltando aos pouquinhos aqui pro YouTube, então já fica aqui o meu pedido. Se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aí se você já passou por alguma dessas dificuldades, se foi você que mandou algum daqueles comentários lá atrás. Vamos compartilhar as experiências e tentarmos nos ajudar como uma comunidade saudável que eu quero criar aqui no YouTube junto com vocês. Vamos começar pelo problema. Como ganhar experiência se estamos atrás da nossa primeira experiência? É um verdadeiro loop da vida real em que muitos júniors enfrentam. E eu vou começar esse trecho dando nomes melhores aos conceitos. Porque, se você não reparou, parte de ser programador é aprender a dar nomes. É aprender semântica, conceitos. E quando você tem 2 coisas diferentes com o mesmo nome, você pode acabar confundindo elas. E a gente tem um caso desse na nossa frente. Quando eu digo como ganhar experiência se estamos atrás da nossa primeira experiência, eu entrei no loop. Só que na verdade não é um loop. Por quê? A frase correta deveria ser: como ganhar experiência se estamos atrás do nosso primeiro trabalho. Trabalho é diferente de experiência. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer aqui? Então, coloca isso na cabeça. Vocês estão atrás da sua primeira oportunidade de trabalho para consolidar a sua experiência. Se a gente saiu do loop, entendendo esse conceito, como que a gente ganha experiência antes do trabalho? E aí você pode dizer, poxa, tem NLW, tem todos aqueles projetos que eu fiz, não sei o que, tem todos aqueles cursos, não é experiência suficiente? Eu vou dizer que não. Porque quando você tá dentro das amarras de um curso, você pode cair em 2 armadilhas. Uma é menos pior que a outra, mas as 2 mesmo assim são ruins. A primeira coisa é só conseguir fazer coisas baseado em coisas dos outros. E a segunda coisa é somente assistir. Se você tá só consumindo e não produzindo nada, você não tá aprendendo. Pior ainda, você não tá gerando experiência. Mas mesmo que você copie linha a linha, aquilo vale pouco no grau de experiência que os entrevistadores avaliam. Por quê? Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então você precisa se destacar. E eu diria mais, a gente valoriza pouco porque há chances de você ter feito 10 projetos, sei lá, 100 projetos de semanas de desafio de programação e não ser capaz de produzir um desses projetos sem auxílio. Você vai dizer, poxa, Lucas, mas não é um dev pleno que deve fazer aquele projeto sem auxílio? Não exatamente. Você tem que passar confiança de que você tá pelo menos, que você consegue absorver conteúdo e ter uma noção básica de como fazer as coisas. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer nas etapas mais práticas. Uma coisa muito importante de vocês entenderem é que uma oportunidade de trabalho é uma consequência de vários fatores. Você não pode simplesmente fazer um curso, fazer um desafio e esperar que essa oportunidade caia no seu colo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito melhor se você estiver ativamente atrás dela e se preparando até ela. Pensa comigo, eu vivo falando aqui que hoje em dia um bom time frame, uma boa expectativa para você começar seus estudos e conquistar uma vaga é de pelo menos 2 anos. Se você fica esses 2 anos simplesmente estudando passivamente ou fazendo os desafiozinhos de curso,
você perdeu muita oportunidade. Porque em 2 anos dá para criar muita coisa. E eu vou dizer mais, se você esperar esses 2 anos para criar experiência, há grande chance desses 2 anos virarem 4 anos. Digo isso porque tem cada vez mais pessoas entrando no mercado. Qualquer um que tenha qualquer coisa, mesmo que seja um pendrive com pequenos sites, vai estar mais à frente do que você. Pendrive com site, já imaginou isso? Quem vai numa entrevista e diz, olha, eu não fiz muita coisa, mas eu tenho aqui um pendrive com alguns sites. Pois é, falar isso já garantiu uma vaga para uma pessoa. Dando um passo atrás, vamos entender uma coisa aqui que é muito específica da nossa profissão. Verdadeira dádiva, porque, pensa comigo, se você quisesse, ao invés de ser programador, quisesse ser médico, você não poderia, na calada da noite, pegar um bisturi e abrir um ser humano para começar a estudar anatomia. Mas você pode, na calada da noite, depois de ver esse vídeo, começar a estudar uma linguagem nova de programação, começar a criar uma API, começar a fazer qualquer coisa que um dev experiente faz. E aí ir criando bolsões de experiência. A vantagem da programação é essa, gente. E vocês muito provavelmente não estão aproveitando essa vantagem. Voltando à história do pendrive, eu vou contar ela com mais detalhes, porque eu acho que ela exemplifica bem o que eu quero dizer com experiência. Experiência não é qualidade nem quantidade, mas uma demonstração prática daquilo que você consegue fazer com o que você já sabe. O caso é o seguinte, existe essa desenvolvedora chamada Raquel, que é fantástica. Mas, quando ela foi para a entrevista, a gente não sabia o quão incrível ela era. O que essa menina fez? Primeiro que essa menina vem de uma situação muito humilde. Ela não tinha nenhum computador dela. Acho que ela compartilhava o computador com a mãe, com os irmãos para estudo. Era o computador da família, pelo que eu lembro. Só que ela tinha feito um curso, eu não sei aonde, de web, de HTML. E ela decidiu que aquilo ia ser o futuro dela. Então, primeiro, ela estava bem decidida. E ela chegou para a entrevista dizendo, olha, eu estudei programação, estudei web no ensino médio. Ela está acabando de sair de completar o ensino médio nessa época. Eu estudei programação, é isso que eu quero. Eu não tenho muita coisa, eu não tenho nenhum computador agora nesse momento, eu tô falando pelo celular, mas se vocês quiserem ver o que eu fiz, eu tenho um pendrive com os meus sites. Gente, parece bobo, de verdade. A gente nem chegou a olhar o pendrive de fato, mas só da atitude dela de dizer, olha, é isso que eu quero, é isso que eu fiz, isso aqui que eu já consegui fazer até agora e não vai ter ninguém que me pare. Foi o suficiente pra gente entender que aquela menina era uma força da natureza e a gente precisava trazer ela para dentro da empresa. Eu não tô dizendo que você vai conseguir uma vaga hoje só com um pendrive com algum site. Dizendo que você precisa ter essa atitude e precisa ter coisas para mostrar numa entrevista. Então, para Raquel deu muito certo. E eu acredito que se você seguir os conselhos que eu vou te dar nesse vídeo, também vai dar certo para você. E não é clickbait. Mas antes de entrar no como você vai fazer isso, porque vai ser muito importante, deixa eu explorar o porquê que essa solução que eu vou te dar faz muito sentido e quais são as bases dela. Porque para nós parecia muito certo que a Raquel era uma aposta, quando outras pessoas não pareciam. Sendo que ela tinha muito pouco, de verdade. Ela foi aprender React, Web, Front-end com a gente. Mas por que parecia que era uma aposta certa? Por causa de uma pequena palavra, chamada serendipidade. O que é serendipidade? A serendipidade é o acaso que favorece quem está preparado. Parece muita bobeira. Quem olha a história da Raquel de fora pode dizer... Poxa, ela teve sorte de estar naquela entrevista. Poxa, ela teve sorte das pessoas se encantarem com a atitude dela. Poxa, ela teve sorte. Só que ninguém viu o esforço que essa menina estava fazendo. Ninguém viu as lutas diárias dessa menina. Ninguém viu se a família apoiava, se ela teve de acreditar nesse sonho sozinha. Serendipidade parece sorte para quem não está na pele, para quem não está na corrida. Mas todos que estamos na corrida identificamos que aquilo não é sorte. Foi preparo da pessoa. Para ter tido aquela grande sorte, ela teve de estar preparada. E isso que é mais da hora, porque se ela estava preparada, se ela estava lutando lá no início, essa menina lutou muito mais na frente. Porque, só para te contar uns detalhes, pra você ver que essa menina não é brincadeira. Que ela é realmente a braba. Ela acordava às 4 da manhã para sair por volta das 5 da manhã para a faculdade, chegar na faculdade às 7, estudar até meio-dia, chegar em casa por volta das 3 da tarde, trabalhar até 8, 9 da noite, para daí começar tudo de novo. Ela fez isso por 3 anos.
eu não aguentaria um semestre. Eu admito. Você tá entendendo o que serendipidade é? Então, quando a pessoa olha hoje para a carreira da Kel, diz, nossa, que sorte que ela teve. Mas e essa luta dela? E a luta antes dela? E a dedicação dela no curso para criar aqueles sites? E a dedicação dela, o cuidado dela de ter o pendrive com sites? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? De nada, eu tenho certeza que o conceito de serendipidade vai ficar na tua vida para sempre. Serendipidade é a sorte do preparado. Você está preparado para ter sorte? Porque se você acha que assistindo vídeos, fazendo desafios dos outros é preparo, a sua régua está muito baixa. A serendipidade é o bastão sorte passado numa corrida de revezamento. Um corredor de revezamento só consegue receber o bastão se ele estiver preparado. Se ele não estiver prestando atenção, se ele não estiver preparado para o disparo, ele não vai conseguir pegar aquele bastão. Então, repara, todo mundo que está na carreira está correndo, todo mundo que está na carreira está aprendendo, todo mundo que está na carreira está se dedicando e você está às vezes só consumindo. Esse vídeo é um ódio a você parar de consumir. Parar de consumir e começar a produzir. Você tem que começar a produzir. E agora eu vou te dar os recursos para você então produzir as suas coisas. E aqui eu vou buscar uma figura de linguagem de um brinquedo que eu adoro, que são Legos. Você precisa enxergar as aplicações como pedaços de Lego juntos. Nós, desenvolvedores, estamos sempre meio que repetindo esses pedaços de Lego. Um exemplo bem fácil, toda aplicação tem uma área de autenticação, toda aplicação tem uma parte restrita e uma parte aberta, boa parte das aplicações tem controle de permissões, quase toda aplicação vai ter um servidor e um front-end. Então, o que você precisa entender são esses pequenos pedaços comuns. Então, se você está assistindo a NLW, se você está assistindo aquele desafio da escola famosa e não está identificando e meio que absorvendo esses pedaços como coisas genéricas, fizeram um sisteminha aqui de autenticação, fizeram um servicinho aqui de notificação. Se você não está isolando isso e deixando meio que preparado para quando você precisar fazer o seu, você só ir lá e meio que repetir ou reconstruir aquela parte, você não está absorvendo a melhor parte desse desafio, que é como os outros constroem esses pedaços. Então, a partir de agora, quando você estiver estudando, você precisa separar os seus estudos nesses pequenos pedaços. Como é que eu acesso uma API? Toda aplicação vai acessar a API. Como é que eu acesso uma API usando GraphQL? Como é que eu acesso uma API usando REST? Como é que eu acesso uma API usando gRPC? Beleza, sei fazer. Conforme você vai aprendendo a fazer essas coisas, você começa então a pensar, o que eu posso usar essas coisas? Que tipo de aplicação eu posso criar que tem uma área restrita, que tem identificação de usuário e que tem um sistema de agendamento, por exemplo? Então, você vai separar o seu estudo em duas partes. Você vai absorver esses módulos comuns, entender como fazê-los e você vai começar a pensar como juntar eles. Basicamente, você vai estar estudando o manual das peças do Lego, como elas funcionam e, em vez de pegar aquele manual e construir o Lego que está lá no manual, você vai construir o seu próprio Lego. Você vai construir a sua própria aplicação. Não precisa ser algo muito grande, cara. Faz uma autenticação, o cara entra lá, sei lá, logo o horário dele. E o mais legal dessa jornada é você surgir com a ideia. Não pira também no visual, não precisa ficar bonito, só precisa estar disponível para você e outras pessoas usarem. A brincadeira é você. Pega tudo que você aprendeu, tudo que você está aprendendo, quebra em módulos, em pedaços de Lego e começa a juntar e se perguntar como que eu posso usar esses pedaços de Lego. Para facilitar essa sua jornada, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um Trello Board, onde eu vou descrever alguns módulos, vai ter só a descrição desses módulos, autenticação, autorização, permissões, notificação e por aí vai. Vou deixar bem descrito. Vou também deixar pequenas ideias de mini aplicações com esses módulos, mas sem um negócio atrelado a eles. Então, conforme ideias forem surgindo, eu vou passando. E o que eu quero? Eu não estou deixando design, eu não estou deixando ideia, motivo do porquê você fazer. O que você vai ter que fazer é pegar esse Trello, começar a estudar as peças de Lego e evoluindo o seu conhecimento para construir elas. Então, como é que você constrói uma autenticação? Como é que você envia uma notificação? Como é que você conecta no WebSocket? Vocês vão começar a estudar isso. Não importa a linguagem, não importa a stack, vocês só precisam resolver os problemas. E daí vocês vão começar a construir as suas aplicações. E eu garanto, se vocês gastarem 1 a 2 anos fazendo isso,
vão vir muitas oportunidades para vocês. Porque isso que vocês vão estar construindo é experiência na veia. Não vai ter ninguém que questione. Uma vez que perguntarem, tá, mas o que você já construiu? Cara, eu peguei essa parte aqui e construí isso aqui, ó. Você consegue até ver aqui, ó. Ah, mas qual foi o seu dificuldade? Cara, eu apanhei para aprender isso, eu apanhei para aprender aquilo, eu apanhei para fazer isso, tive de pedir ajuda, porque não entrou na cabeça, mas no fim deu certo. Percebe como, quando você for para a entrevista, você vai estar tão bem preparado e com aquela vontade, aquela garantia para o entrevistador que a Raquelzinha teve? É isso que eu quero que você faça. Uma última dica nessa fase é abuse de plataformas estilo Firebase. Firebase é um serviço do Google que tem várias soluções meio que prontas para você usar. Então, por exemplo, tem toda a parte de autenticação lá, é só você integrar no seu aplicativo front-end, tem a parte de analytics, tem a parte de database real-time para notificações em real-time, enfim, tem várias coisas lá no Firebase. Nesse início, não se apegue em fazer da maneira que seria feito numa empresa grande, não. Resolve. Você só precisa fazer do jeito manual se a sua área for back-end. Se a sua área for back-end, então você tem que estudar o Firebase como estudo de caso e, como é que eu faria isso se eu tivesse de construir um Firebase para minha aplicação? Claro que não para servir milhões de usuários como o Firebase serve. Mas abusa desses serviços. Abusa também do cloud, DigitalOcean, AWS, tem várias soluções lá. Use esses serviços como também Legos por si só. Então, como é que funciona a autenticação do Firebase? Como é que eu vou usar o DynamoDB da AWS? São outros pedaços de Legos que vai facilitar você construir suas coisas, porque daí você não precisa criar todo um servidor de aplicação para fazer um front-end simples, caso você seja um dev front-end. Agora imagina, você ficou 2 anos seguindo esse plano de estudo, estudando os módulos, fazendo várias versões dele, criando 2, 3 aplicativozinhos funcionais que você consegue mostrar na entrevista e você vai para a entrevista. Você vai ser um dos melhores nessa entrevista, eu não tenho dúvida. Como é que a pessoa vai dizer, esse júnior não tem experiência? Claro que tem. Eu acredito que agora ficou bem claro o que eu quero dizer com experiência é diferente de trabalho. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, mas você já está na sua primeira vaga e está imaginando, poxa, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falo exatamente sobre essa sua situação. Se você gosta do meu conteúdo, lembra de me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, indo pro Kawaii e outras redes. Até mais!